No último dia 13 de janeiro de 2023, no início desse ano, faleceu um grande poeta brasileiro, um grande pensador da poesia brasileira, um sujeito que participou da história da literatura, da história dos movimentos sociais literários. E o nome desse poeta é Cláudio Willer. Cláudio Willer, que foi colega de Piva, foi colega dos poetas da geração Beat dos anos 60 no Brasil, foi um dos representantes de um antiformalismo, de uma poesia corajosa, revolucionária, de uma poesia experimental e de uma poesia ligada ao que hoje é muito valorizado, que é o resgate que faz esse movimento do xamanismo e da relação do xamanismo com a poesia. Esse episódio de hoje é um episódio especial, um episódio em homenagem a Cláudio Willer, que eu conheci primeiramente pela sua obra, Geração Beat, publicada pela LPM. Super indico esse livro, Geração Beat, publicado pela LPM. É um livro que faz um relato desse movimento literário. É um livro delicioso de ler, é curtinho, tem uns 120 páginas, assim, mas ele é riquíssimo ao mesmo tempo. Então, convido vocês a lerem esse livro, a relerem se vocês já leram, e a explorarem a poesia do Willer. Willer resgata isso no universo acadêmico, inclusive, no seu mestrado, no seu pós-doutorado, publicação mais recente. Esse paralelo entre poesia e xamanismo, como eu estava dizendo. A poesia é a língua que o homem inventou para poder conversar com a natureza. É assim que começa esse encontro, é assim que começa essa apresentação do Willer. E o xamanismo tem tudo a ver com isso, né? O xamanismo é, vamos dizer, uma espécie de iniciação, é uma abertura para a natureza, para os processos de cura, para os processos de morte e renascimento em vida, e conversam com a poesia nesse sentido, porque é uma encarnação da própria essência, né? E das forças invisíveis, das forças elementares da natureza, né? Do encontro com os outros. No nosso tempo, onde a gente testemunhou recentemente o genocídio Yanomami, a fome, a miséria que está se passando, né, como uma política de Estado que se deu entre 2019 e 2022, o xamanismo é uma tomada de posição, né? É uma tomada de posição, uma posição política, e é uma posição política de abertura, de coexistência, né? Nas palavras de Willer, nas palavras de Otávio Paz, não existe futuro sem ancestralidade, não existe futuro sem a presença e a convivência com os povos indígenas. E poesia tem tudo a ver com isso. Há coisa de 6 anos, Cláudio Willer veio aqui em casa para gravar uma aula sobre poesia e xamanismo, né? E o episódio de hoje é essa aula, essa apresentação que ele deu, né, em 2016. A aula é muitíssimo rica, não é? O Cláudio Willer menciona Eduardo Viveiros de Castro, Rimbaud, Burroughs, Davi Copenaua, Pierre Verger, não é? Gerard de Nerval e tantos outros autores, e vai circulando, né, por diversos campos, como antropologia cultural, literatura, poesia, e há tanta coisa que ele tem para dizer e que ele nos ensinou, né, em suas muitas palestras, suas muitas apresentações, e é uma alegria poder ter guardado uma dessas conversas e poder dividir com vocês agora essa conversa. Com vocês, então, uma homenagem a Cláudio Willer, literatura, poesia e xamanismo. Olá, esta é uma palestra sobre magia e criação poética, o xamanismo. Comecemos pelo xamanismo. O que é um xamã? Vamos começar pela definição mais didática deste livro, sobremodo recomendável, que é
Etnopoesia no Milênio, de Jerome Rothenberg. Diz Rothenberg: a palavra xamã, do Tung, língua Tung dos tunguses, xamã, vem da Sibéria e, citação no sentido restrito, é preeminentemente um fenômeno religioso da Sibéria e da Ásia Central. Eliade. Mas os paralelos em outros lugares, América do Norte, Indonésia, Oceania, China, etc., são notáveis e também conduzem a uma consideração de coincidências entre os pensamentos, entre aspas, primitivo, arcaico e moderno. Eliade trata o xamanismo, no sentido mais amplo, como técnica especializada do êxtase, e o xamã como técnica do sagrado. Nesse sentido, também, o xamã pode ser visto como proto-poeta, pois quase sempre sua técnica depende da criação de circunstâncias linguísticas especiais, isto é, da canção e evocação. Canção, evocação, já tocamos então em algo em comum entre poesia e xamanismo, ou entre civilizações arcaicas e xamanismo. Eliade observa que os xamãs aprendem uma outra língua para se comunicar com a natureza, com os entes invisíveis, os espíritos. O iniciado, de um modo geral, vai aprender uma outra língua. E esta língua seria a gênese, a origem da poesia. Interessante que Rothenberg já cita na sequência Rimbaud, que usou pela primeira vez o termo voyant, vidente, para identificar a nova raça do poeta, que deveria ser absolutamente moderno, citação, etc. Deve-se, eu afirmo, se tornar um vidente, transformar a si mesmo num vidente. Desde já eu vou avisando que xamã é xamã e poeta é poeta. Talvez haja pessoas que achem que a condição de poeta os encaminha ou conduz ao xamanismo. Não é bem assim. Porque vamos ver o que caracteriza o xamanismo. Ou melhor, vamos primeiro contextualizar de onde é que vem essa história de xamanismo, de todo mundo interessado em xamã, de hoje em dia essa evidência do Carlos Castanheda e Dom Juan para cá, dos xamãs. Em primeiro lugar, por uma série de autores. Eliade é um deles e fez um levantamento colossal, uma grande compilação. Agora, antes dele, Alfred Métraux e muitos outros. E depois dele, pensadores e estudiosos mais contemporâneos. Um que merece especial relevo é o nosso Eduardo Viveiros de Castro, autor de Metafísicas Canibais, a quem eu vou citar daqui a pouco. Eles se deram conta do seguinte, que em povos tão diferentes como aqueles siberianos, os povos supostamente extremamente primitivos da Oceania, Micronésia, Melanésia e tal, da África e daqui nossos índios, em suma, onde houvesse sociedades tribais, os padrões do xamanismo seriam os mesmos. Primeiro, deixa eu falar mais sobre a presença do xamanismo. Tem um livro muito bom, uma biografia do William Burroughs, autor de Almoço Nu e tantas obras importantes, e abre descrevendo um ritual xamânico. O William Burroughs se considerava possuído por entidades malignas, então chamou, isso já na década de 80, 70, 80, chamou o Allen Ginsberg,
o Barry Miles, biógrafo dos dois, e alguns amigos para um ritual xamânico. Então eles se fecharam numa espécie de cabana. O Miles usa o termo lodge, uma cabine, que funcionou como uma sauna, onde, entre outras coisas, o xamã aqueceu carvões, aqueceu pedras, igual a sauna. A sauna é um instrumental originariamente xamânico. Para que servia? Servia, ou ainda serve, em alguns povos, como prova. Como prova da seguinte forma, quer dizer, você vai na sauna, você fica 10 minutos, né? De ficarem dias e dias num calor extremo. Então o xamã acendeu os carvões, esquentou as pedras, engoliu, botou os carvões em brasa na boca, pegou as pedras superaquecidas e ficou passando na cara do William Burroughs e do Ginsberg e tal, que não sentiram nada e não se queimaram, né? São as típicas façanhas xamânicas. Agora, vocês vejam esse cruzamento, né? Esse movimento do xamanismo para a poesia. Já que no caso nós temos um poeta, Ginsberg, muito interessado em tudo que fossem, digamos, religiões alternativas ou não monoteístas, não é? Ele cultuava todas, era um hiperreligioso, era um místico, e Burroughs, que pode ser considerado um autor de prosa poética, não é? O que eu vou fazer nessa minha palestra de hoje é percorrer o caminho inverso. Agora, de onde vem esse interesse por xamanismo? Em primeiro lugar, por esse fato de ser do mesmo jeito em todo lugar. Haver uma iniciação, haver testes, haver provas, haver rituais que obedecem aos mesmos padrões. Especialmente importante na iniciação, e eu vou tratar disso em detalhe, é o candidato a xamã morrer, ter seu corpo reconstruído e se tornar uma nova pessoa. Isso está na origem de mitos, dos quais eu vou falar, e na origem de muita, muita poesia. Quando que a nossa cultura começou a se interessar por xamãs? Na virada do século XIX para o século XX, no começo do século XX, por alguns caminhos. Um deles, essa maravilhosa primavera da etnografia, ou da antropologia cultural, com Ruth Benedict, Margaret Mead, Franz Boas, Malinowski, que se puseram a fazer estudos de campo, a conviver com os mais diversos povos, as mais diversas sociedades tribais, os famosos Hopi, os Zuni, os Trobriandeses, onde havia povos, eles iam lá para mostrar que, apesar do aparente primitivismo de estarem situados, segundo a historiografia positivista, em um grau inferior de evolução, as culturas deles eram complexas e o mundo simbólico deles era muito rico. E não só isso, como em certas competências, eles eram melhores do que nós. Alguns povos, sugeriam esses etnógrafos, eram eticamente superiores a nós. É evidente que isso para etnógrafos e intelectuais assistindo aos horrores da Primeira Grande Guerra Mundial. É paralelo, portanto, o crescimento do interesse pela antropologia e etnografia à crítica à nossa cultura e a ideia de que nós ocidentais, supostamente civilizados, não somos o centro do mundo, não somos o único quadro de referência do mundo. Aquilo que no tempo do romantismo era um exotismo, quer dizer, eles queriam trazer o que estava fora, a Índia, os povos arcaicos, os índios, o bom selvagem, etc. Mas não tinha um instrumental para isso. No tempo dos etnógrafos, muda,
porque você já tem um instrumental, um avanço da sociologia, da antropologia, do próprio pensamento filosófico. O maior mesmo de todos eles, Claude Lévi-Strauss, na origem é um filósofo, não é? A formação dele primeiro é filosófica, ou seja, primeiro ele aprendeu a pensar e depois foi pesquisar, não é? Eu considero Tristes Trópicos, que é mais ou menos um começo, né? É a autobiografia dele, como uma das grandes obras literárias do século XX, além da contribuição sistemática, especificamente estruturalista, antropológica e tal dele, né? É um livro, para mim, sublime. Bom, ao mesmo tempo que esses antropólogos foram lá e provocaram um impacto, não é? Uma mudança de eixos, de referências, os artistas também fizeram isso. Tristan Tzara, líder do movimento Dada, na sua primeira antologia de poemas, inclui poemas do que ele chamava de negros, cantos tribais de povos africanos. Olha, tem que ver a poesia negra, é importante. Antes dele, os artistas plásticos. Picasso já trazia a arte africana e a arte da Oceania. Certos povos da Oceania, na escala tradicional, seriam os mais primitivos, os mais arcaicos, os mais parecidos com o homem da Idade da Pedra. Porém, eram os que mais encantavam. Apollinaire fala de arte da Oceania, e faz o elogio, né, faz o louvor no poema dele Zone e em outros lugares, da coleção de objetos, de ícones da Oceania que ele tem. André Breton, o surrealista, dizia que a arte da Oceania, desses povos mais primitivos, Melanésia e tal, é superior à arte africana no seguinte sentido: a arte africana, adotada como representação, modo de representar a realidade pelos cubistas, era uma representação simbólica. A arte da Oceania é o próprio símbolo, mostra o símbolo em si. Bom, tem um poeta, um autor, Velimir Klebnikov, por volta de 1910, no começo do século XX, ele que sempre levou uma vida muito errante, sempre foi muito pobre, foi um típico poeta maldito, marginal, um beatnik precursor, se pôs a viajar e conhecer esses povos, povos da Ásia Central, povos orientais, e aprender com eles. Até criou uma língua, o Ka, aliás, o Zaum. Ka é o nome do livro mais importante dele, que seria uma língua xamânica. Não é, na minha opinião, porque tem correspondência demais entre sons e sentidos. Língua xamânica não é assim. A apreensão, o modo de aprender os símbolos é qualitativamente diferente. Isso, a hora que eu for dar palestra sobre cabala e esoterismo, eu explico direito, tá? Agora, Klebnikov teve meia dúzia de leitores em vida e morreu na miséria. Só que essa meia dúzia de leitores eram Mayakovsky e os demais integrantes daquele grupo, então futurista e depois formalista, etc., a vanguarda russa. Ele fez a cabeça da vanguarda russa, né? Então, nesse sentido de não de atração, mas de recuperação do primitivo e da importância do primitivo, eu daria destaque a Klebnikov. Assim como eu sempre darei destaque, pela radicalidade, por terem ido realmente mais longe, aos surrealistas e aos beats. A universalização do termo xamã. O Mircea Eliade é decisivo, embora o Alfred Métraux, isso é outra palestra, os excelentes franceses que já tiveram aqui, né? Todos envolvidos com isso. Alfred Métraux, Roger Bastide, não é? Com belos estudos sobre o negro, Pierre Verger, não é? Quem mais? E Claude Lévi-Strauss, o maior de todos, né?
O prestígio do termo vai se expandindo na época da contracultura, não é? Vai aparecer então Castanheda, não é? O xamã mexicano, Dom Juan, né? Que causam furor. E aquela polêmica, pô, isso é mistificação? O cara está inventando ou o Dom Juan é assim? Isso é uma falsa questão. Por que é uma falsa questão? Porque se estudar, pegar os antropólogos e ler sobre o Dom Juan, está tudo lá. Quer dizer, corresponde ao que se sabe sobre o xamanismo, né? Além de que o Castanheda acabou apresentando ensaio para instituições acadêmicas que não brincam em serviço, que aceitaram os trabalhos dele, ou seja, ele não estava inventando. Maria Sabina e muitos outros casos, o Campbell, né, que fala bastante de xamanismo nos livros dele sobre o poder do mito, não é? Em suma, o xamanismo quase que virou moda, para o bem e para o mal. Há um deslocamento de ênfase ao qual se deve dar atenção e que eu vou um pouco reverter. Da natureza do xamanismo para a performance e para o desempenho do xamanismo. Castanheda é um deslumbramento diante do que o xamã mostra e da sabedoria dos dizeres do xamã. Idem, Maria Sabina e tantos outros, né? Embora relatem como é formação de xamã, como é vida de xamã. Porém, vamos voltar aos aspectos definidores do xamã, tratando o assunto sob o ponto de vista antropológico, dentro dos meus limites como antropólogo, né? Bem que eu gostaria, bem que eu deveria ter estudado mais. Pô, olha, gente, quando eu estive no Xingu e conversei com o Tacumã dos Camaiurá, sujeito gentilíssimo, conversamos bastante, foi em 67. O que eu deixei escapar, eu estava com uma cabeça uspiana e me interessei mais pela organização política, que mostrou a diversidade, a diferença, por exemplo, entre os Ulapiti, os Camaiurá e tal. Ou seja, pisei na trilha que já tinha sido percorrido. Agora, pô, o Tacumã era o xamã dos Camaiurá. Me deu aula de enxergar a natureza. Um dia que a gente ficou andando 10 quilômetros no mato, tá? Aquela percepção que há mais que o Lévi-Strauss em O Pensamento Selvagem, tantos outros destacam, né? Agora, pô, eu não perguntei para ele duas coisas. Que se eu fosse mais esperto, e eu já conhecia Mircea Eliade, né? Mas se tivesse prestado atenção no que lia, eu podia ter perguntado. Primeiro, como é que foi a iniciação? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. Segundo, como é que foi o despertar da vocação? Mircea Eliade nos ensina, e nenhum dos estudiosos posteriores nega isso, que existem 3 modos de despertar a vocação. 1, ficar doente, surtar, ter um troço, ter crise epilética, surto esquizofrênico, cadê o equivalente, né? Tem um psicanalista húngaro, Géza Roheim, que está meio esquecido e é bom, que fica pegando relatos de iniciação e ritual de passagem em povos arcaicos e relato de sintoma de paciente delirante, esquizofrênico, e mostrando como é evidentemente semelhante, o paralelismo, né? Entende? Agora, isso é um dos modos. O outro modo, por ascendência familiar. O xamã de uma família de xamãs. E o terceiro modo, por escolha e consenso tribal, não é? Provavelmente foi o modo Camaiurá, quer dizer, os Camaiurá correspondem, notem bem, sociedade tribal não é necessariamente comunismo primitivo. E eles não são bonzinhos, tá? Sobre isso eu falo outra hora. Quer dizer, índio não é bom selvagem. Se é para respeitar o índio, então vamos respeitar o índio naquilo que ele é.
ou naquilo que eles são, nessa diversidade, não é? Aí que o Tristes Trópicos é um primeiro guia sensacional, né? Outra hora eu comento isso, né? Como ele vai tendo surpresas e decepções à medida que ele vai querendo conhecer povos diferentes, não é? E a sensibilidade dele para essas diferenças. Bom, enfim, dentro dessa diversidade e desse modo de organização, os Kamayurá tinham uma forma democrática, que não é necessariamente a regra, né? Entende? Agora o Tacumã me contou que reuniam, deliberavam, às vezes ele era voto vencido, né? Agora, isso é os Kamayurá. E não significa que eles fossem bonzinhos sob todos os aspectos, tá? O Viveiros de Castro tem um ensaio bom, mostrando como eles se situam numa hierarquia de predadores. Quer dizer, tem a águia que eles cultuavam, eu vi uma águia gigante, topo da cadeia alimentar, né? No centro da tribo, num gaiolão de troncos. Tratar bem animal, bioética também não estavam nem aí. Entende? A bioética deles é diferente. É deixar aquela águia gigante, não sei como é que eles fizeram, que aquele bicho era dos Andes, como é que eles fizeram chegar na tribo? Para mim é um mistério, não é? Mas é o topo, onça, eles Kamayurá, piranha, entende? Eles se têm na conta de predadores, e o Viveiros de Castro mostra uma organização da linguagem dele, já que a linguagem produz realidade, constitui cultura, não é? Como sabemos desde Cassirer e outros estudiosos, mostrava isso. O outro aspecto importante do xamanismo, a iniciação. Aqui eu acho que a contribuição do Eliade é definitiva, ao examinar os vários modos de iniciação. Em primeiro lugar, Eliade, não no livro de xamanismo, num outro livro, Ritos, Iniciações e Sociedades Secretas, distingue 3 tipos básicos de iniciação. Iniciação de rito de passagem, quando você passa de criança a adulto. Você tem provas, fica enclausurado. Quando eu estive no Xingu, pena não ter dado para ficar mais tempo, no Zulapite, o Aritana, que depois ficou famoso, veio a São Paulo, estava dentro do alojamento, oca, cabana, o que for, inteiramente branquelo. Por quê? Porque ele estava na fase da passagem e não podia sair, né? Entende? Era um adolescente índio ainda. E conforme o grupo tem muitas provas, uma delas é circuncisar. E aquela coisa horrorosa, quer dizer, com todo o respeito pelas tradições selvagens, circuncisar homem ainda vai, mas tirar clitóris de mulher realmente é horrível, né? E ainda bem que eles estão sendo persuadidos a abandonar isso. E um monte de outros sangramentos e decisões rituais. E ficar sozinho no mato, e, bom, enfim, toda sorte de provas para mostrar que você é adulto, que você vai ser um guerreiro, né? E ritual de passagem de homem e de mulher. Segundo tipo de iniciação, entrar numa sociedade secreta. As sociedades, mesmo as arcaicas, têm uma estruturação. Separa guerreiros e caçadores e outras funções, entende? Paralelamente à divisão social do trabalho, se constituem sociedades. Só que são secretas, são iniciáticas, são a matriz das corporações, que por sua vez são a matriz dos sindicatos, né? É maldade dizer isso, né? Nos dias que correm, mas não deixa de ser verdade, né? Mesmo sendo uma maldade. Observar o caráter arcaico dos sindicatos, né? Com tudo que eles trouxeram de progresso também, né? Bom, isso prosseguiu. Xamã, na modernidade, não tem. Agora a sociedade secreta tem. A mais típica e que mantém num nível light, muito simbólico, as provas de iniciação, por exemplo, morrer e nascer de novo, é maçonaria, não é?
Entende? Quer dizer, são as transformações. Religião não tem mais iniciação da pesada, né? Os grandes monoteísmos. Agora, tem preparação. Até esses cultos aí, meio freelancer, neopentecostais e companhia, tem algum tipo de preparação, tem que ter. Entende? Quer dizer, resquícios do tempo em que havia uma iniciação. Quer dizer, o terceiro tipo de iniciação, que é a sacerdotal ou xamânica. A função do xamã é curar, ele é um médico. Eu já observei, em outra ocasião, a coincidência de dois autores especialmente xamânicos, para mim, da nossa literatura terem sido médicos. Guimarães Rosa eu não vou tratar, embora possamos considerá-lo poeta pela prosa poética, porque eu não vou fazer gravação de 6 horas consecutivas. Guimarães Rosa é grande demais. E Jorge de Lima foi médico, né? E esse o Jorge de Lima exerceu e tem bastante poesia xamânica, mas isso vai requerer um estudo mais aprofundado, não vai ser para hoje. Foi médico a vida inteira. No consultório cheio de gente, às vezes ele pegava e escrevia um poema num receituário. Bom, curar, profetizar, viajar naquilo que chamaríamos de astral, no mundo dos mortos. Se comunicar com a natureza, falar com bicho, daqui a pouco eu vou falar disso, falar com espíritos, com os mortos, entende? Com as energias naturais, enfim, e orientar a tribo, transmitir informação. Seriam as funções do xamã. É curioso isso de curar. Davi Copenaua, nesse magnífico A Queda do Céu, xamã, para mostrar a flexibilidade do índio, e dizem que o Yanomami é atrasado, né? O sujeito é um típico índio, um xamã, ao mesmo tempo encabeçou uma resistência à invasão dos Yanomami, enfrentou aquele horroroso massacre de garimpeiros de 93, foi aos fóruns, à ONU, a todo lugar, é um líder compatível com, digamos assim, o nosso mundo político contemporâneo, e é um xamã. Entende? Um Yanomami, um índio, entre aspas, selvagem de verdade, né? As histórias de iniciação do Mircea Eliade e de outros autores, por exemplo, morrer e nascer de novo, ter o seu corpo destruído, está tudo lá no Davi Copenaua. As mesmas histórias, não é? Se comunicar e tudo isso, né? Outra coisa, e aqui eu vou entrar na literatura já, outra coisa que está no Davi Copenaua e está até dizer chega no Eliade, em todo lugar, as mesmas histórias, não é? Além de morrer e nascer de novo, de ter o seu corpo destruído e refeito, descer ao mundo dos mortos e subir a um mundo celestial. Descer e subir ao longo de uma árvore, as árvores sagradas, de um castelo de Abienho e tantos outros, de uma montanha, Monte Meru e Tabor e tantos outros, né? Ou de um poste. No Copenaua é um poste, e é o poste da cabana dele, só que o teto é o céu. E tem um outro tópico importante também, né? Tomar muita coisa. Agora, se alguém acha que vai tomar alguma coisa e desenvolver poderes, não é bem assim, né? O nível em que essa gente toma, cheira, no caso do Copenaua, né? Ou come cogumelo, etc., matava a gente. Você não aguenta, né? Eliade conta um povo amazônico, relata sobre um povo amazônico, cuja iniciação consiste em jejuar por dias e dias consecutivos, aí ficar mastigando tabaco e fumando sem parar por não lembro quanto, 9 dias seguidos, algo assim, e aí mais uns dias de jejum. Bom, tabaco não é psicoativo, né?
ou não é muito, ou é quando muito um pouquinho. Agora, isso me dá a chave dessa ingestão de psicoativos nessa gente. Quer dizer, não é expansão da consciência, quer dizer, mas como consequência, principalmente, morrer e renascer, desafiar a morte. Quer dizer, eles funcionam na base da overdose. Pô, pega a Maria Sabina. Ela não para de ingerir cogumelo, entende? Pega o que o Dom Juan e junto com ele o Castanheda, né, que acabou de certa forma se incorporando ao mundo xamânico. Bom, tenta fazer o que eles fazem. Puxar fumo, comer cacto, etc., naquele nível, né? Te derruba. Bom, descer ao mundo dos mortos. Aqui então temos um correlato literário. Mundo dos mortos. Uma descida dessas é relata Eliade no xamanismo, relatada no poema manchu Nishan Xamã, que Shirogorov considera como o único documento escrito sobre o xamanismo manchu. A história é a seguinte. No tempo da dinastia Ming, um jovem, filho de pais ricos, vai à caça nas montanhas e encontra a morte em um acidente. Uma mulher xamã, Nishan, decide religar sua alma e desce ao mundo dos mortos. Ela encontra um número de espíritos, entre outros aqueles de seu marido defunto, e, após muita peripécia, consegue recuperar a terra, voltar à terra com a alma do jovem que ressuscita. O poema que todos os xamãs manchus conhecem só dá, infelizmente, muito poucos detalhes sobre o aspecto ritual da sessão. Acabou por tornar-se um texto literário que se distingue de poemas tártaros análogos pelo fato que foi registrado e difundido sob forma escrita faz muito tempo. Sua importância é, no entanto, considerável, pois ele mostra a que ponto o tema Descida de Orfeu, e aqui eu acho que o Eliade acerta na mosca, é próximo das descidas xamânicas ao inferno. O grande arquétipo xamânico é Orfeu, o semideus ou deus ou homem que desceu ao reino dos mortos e que é o patrono dos poetas. Quer dizer, aqui você tem uma conexão especialmente importante. Jorge Lima sabia o que estava fazendo quando chamou o livro dele de Invenção de Orfeu. Todos eles sabiam, né? Percurso órfico. Deixa eu falar do mito de Orfeu. Aqui eu vou pelo dicionário de mitos literários do Pierre Brunel, mas tem muitas outras fontes. O mito de Orfeu se ramifica. Por quê? Porque esse negócio de mito é uma bagunça, entende? O mito, ele vai sendo recriado à medida que vai sendo contado. Quer dizer, relatar um mito é criar um mito. E, como muito bem mostra Otávio Paz, se baseando em Lévi-Strauss, o sentido das palavras do mito é outro. Lévi-Strauss é genial ao mostrar que a sintaxe, a estrutura, a organização do mito, a semântica, é muito mais próxima ao equivalente à música do que à fala. Lenda é outra história, aí a história é contada, né? Mito é um mundo à parte, que é aquele do mundo mítico. Agora, ele vai sendo recriado por quem conta, ao mesmo tempo que respeita uma estrutura típica dos mitos, né? Uma combinação de mitemas, umas regras que o Lévi-Strauss e tantos outros estudaram, você entende? Então, qual o mito verdadeiro de Orfeu? Que foi salvar Eurídice e desceu aos infernos? Ou que era um freelancer, desceu aos infernos porque desceu aos infernos? Ou o guia dos argonautas? Quer dizer, ele se ramifica por muitas versões, embora as versões literárias e a história de Orfeu e Eurídice, ou seja, do poeta e da musa, tenham
permanecido. Traço xamânico, falar com animais, entende? É uma coisa que xamã faz, além de descer ao mundo dos mortos. Quais são os nossos correlatos literários importantes de descida órfica? Se fosse não uma gravação, mas para uma plateia, como eu ia brincar, não é? Ficar olhando o público até alguém dizer Divina Comédia, Dante Alighieri. E todas as variações. William Blake, Casamento do Céu e do Inferno. Rimbaud, Uma Temporada no Inferno. A quantidade de poetas românticos, né? O satanismo romântico. A quantidade de poetas que deram suas descidinhas, né? Em Dante, muito lucidamente, da parte dele, o povo do inferno é evidente, né? Olha, você vai ser exilado, viu? Malandragem, né? Ele já escreveu no exílio, né? Mas ele sabia que indo lá primeiro, depois você sobe ao céu, mas você tem que ir lá primeiro para ganhar a evidência. Um autor de paráfrases muito sintéticas e interessantes sobre esse tema é o meu amigo e grande poeta Roberto Piva. Agora, Rimbaud, desse eu vou falar, Temporada no Inferno. Tá lá, ele desce para ganhar a evidência. Entende? Quer dizer, está dito com todas as letras, o que eu digo é oráculo. Agora, o que eu digo é oráculo, na visita dele ao inferno, entende? Na primeira parte da Temporada no Inferno. Daqui a pouco eu mostro os trechos de Rimbaud. Bom, e por aí vai, Gary Snyder. Bom, enfim, se vocês prestarem atenção, está cheio de poeta descendo ao inferno, de um modo equivalente à iniciação, e ganhando uma percepção a mais. Eu vou me deter na versão mais dramática e terrível dessa iniciação, por um poeta esoterista e poeta louco, Gerard de Nerval, autor de As Quimeras, nascido em 1813, suicidou-se em 1855, tinha surtos de loucura, escreveu uma obra complexa, era um conhecedor extraordinário de esoterismo, cabala, tudo isso, né? De todos eles, o esoterismo, o hermetismo tocaram muito o romantismo, foi o que mais se aprofundou, não é? Ele dizia que aprendeu a ler lendo livros de cabala e magia na biblioteca do tio-avô dele, que o criou, não é? Nerval é labiríntico, é assunto para um curso. Agora, peguem esse poema aqui, El Desdichado. Primeiro aviso, El Desdichado não é o infeliz, o desinfeliz, o desditado, tá? É um personagem de Walter Scott, de Ivanhoe, um cavaleiro misterioso, que chama El Desdichado, e que no Walter Scott é o deserdado. Então o título seria o deserdado. Sou tenebroso, viúvo, inconsolado, príncipe na torre abolida da Quitânia. Morte, minha única estrela, meu alaúde constelado, porta o sol negro da melancolia. O sol negro ficou famoso, né? Está em todo lugar. No Otávio Paz, na Júlia Kristevá. Na noite tumular, tu que me consolaste, traze-me o posilipo e o mar da Itália, a flor que agradava tanto ao meu coração triste, o parreiral, onde o pâmpano a rosa se alia. Serei amor ou febo? Lusignan ou Biron? Aqui o tradutor escorregou, é Biron com I e não o Lord Byron, e é o aristocrata protestante, o huguenote que foi decapitado. Em contraste ao Lusignan, que foi um rei de Chipre, que foi o marido da Melusina, da mulher, metade serpente, né?
na Idade Média. Minha fronte está rubra ainda dos beijos da que reina. Sonhei na gruta inclinada a sirena, sereia. E por 2 vezes vencedor atravessei o Aqueronte, modulando alternadamente na lira órfica os suspiros da santa e os gritos feéricos. Eu peguei a tradução que está no livro da Júlia Kristeva, Sol Negro. O Alexei Bueno faz melhor nesse ponto, modulando na cítara a Orfeu consagrada, os suspiros da santa e os arquejos da fada. O que ele está falando? Ele era apaixonado muito romanticamente pela Geni Colomb, atriz que morreu. Passou o resto da vida inconsolável, né? O pouco resto da vida, antes torrou a fortuna patrocinando a Geni Colomb. E aqui ele está dizendo: eu vou descer nos infernos, vou te buscar, eu sou Orfeu. Ou seja, está avisando: eu vou morrer, mas achando que ia voltar. E foi o que ele fez. Em Aurélia, o último livro dele, que ele escreveu internado e é narrativa delirante, ele se prepara para essa viagem órfica, né, ao mundo dos mortos, sai da clínica onde ele estava internado, vai até uma esquina na Rivière-Laterne, pega o cinto e se enforca. Entende? O epílogo da contribuição literária impressionante de Gérard de Nerval. Bom, o que nos interessa? Gérard de Nerval, assim como Rimbaud, assim como outros, Baudelaire sem dúvida, eu vou extraindo o assunto, mostrando matéria esotérica, mostrando cadê. Isso não é reduzir o poema, é mostrar mais sentidos, entende? De qualquer forma, o sentido, aquilo em que o Gérard de Nerval está pensando, nesse sincronismo, nesse sincretismo de doido dele, né, era em Viagem Órfica. São pistas do tema xamanismo e poesia. Deixa eu dar uma última pista e aí a gente encerra. A humanidade universal dos seres, ou seja, tudo é gente. A humanidade cósmica de fundo que se faz de toda espécie de existente um gênero reflexivamente humano, a ideia do tempo em que os animais falavam, né, do tempo da utopia, aquele tempo, por serem capazes de ver as outras espécies como estas se veem, como humanas, os xamãs amazônicos desempenham o papel de diplomatas operando em uma arena cosmopolita, onde se defrontam os diferentes interesses dos existentes. Bom, tem páginas e páginas do Viver de Caso sobre Xamanismo, mostrando basicamente que o mundo está vivo. Agora, quem consegue falar com o mundo é o xamã. Dentro de cada bicho tem uma alma, um humano morto, assim como o bicho está vendo em nós, humano, um bicho. E assim como está esses iniciados, ou esses seres da natureza, estão vendo espíritos e matéria viva em todo lugar. É a ideia do vitalismo, da Gaia, de uma harmonia vital, né? De um elan vital atravessando tudo, né? Versos dourados, aqui é na tradução do Contador Borges. Homem livre pensador, serás o único que pensa neste mundo onde a vida cintila em cada ente? Ou seja, ele está falando, está tudo vivo. Não somos só nós e aquilo que temos como coisa viva. De tuas forças, tua liberdade dispõe naturalmente, mas seus conselhos todo o universo dispensa. Ou seja, você não é o centro do mundo, o mundo não está nem aí para você, entende? Você faz parte. Honra na fera o espírito que fermenta. Ou seja, vai entender os bichos, vai falar com eles. Cada flor é uma alma in natura nascente, um mistério de amor no metal reside dormente. Vai fazer rima elegante assim. Tudo é sensível e poderoso em teu ser se apresenta.
receia no muro cego um olhar curioso. Ou seja, você está surtando depois de ter tomado alguma coisa e tal, aí tem uma parede escalabrada e tal, você olha, pô, tem um olho aí, tá me olhando, a parede tá me olhando, tá viva, entende? Cadê quem já não tomou algo e já não teve essa experiência, né? Todos sabem disso, né? Todos já passaram por isso, né? A própria matéria encontra-se um verbo unido, não te sirvas dela para qualquer fim impiedoso, ou seja, respeito ao mundo material. Quase sempre no ser obscuro mora um Deus escondido. E, como um olho novo coberto por suas pálpebras, um espírito puro medra sobre a crosta da pedra. Pedra tem um espírito dentro. Está vivo, está animado, né? Nesse poema, Gerard de Nerval era muito sintético. Ele condensava, né? Às vezes, em outras vezes ele se expandia, né? Tem páginas e páginas do que o Viveiros de Castro tão bem explica no Metafísicas Canibais, entende? Sobre a relação entre o xamã e o mundo, de que está tudo vivo. Estou dando só umas pistas, né? Eu poderia falar do Rimbaud, enunciado eminentemente xamânico nesse ponto. Eu é um outro. Eu nem falei do Rimbaud. Gerard de Nerval escreveu Eu sou um outro. Rimbaud genialmente escreveu O eu é um outro. Isso é uma síntese do xamanismo, entende? Dessa ideia de um relacionamento com a vida, de um mundo animado, de um mundo em que a substância e o espírito se confundem. O espírito está na substância para aquele que é vidente, iluminado, xamã. Bom, acho que isso permite estabelecer ou criar uma desconfiança das inúmeras conexões de xamanismo e poesia, tão bem incorporadas na obra de poetas modernos, muito naquela do meu amigo Roberto Piva. Outra hora nós vamos ver alguns poemas xamânicos, ou alguns dos muitos poemas xamânicos que ele escreveu. Tudo isso que eu estou falando ele estudou, mas Eliade ele conhecia muito mais que eu. Agora, isso não significa que ele fosse um xamã, que Rimbaud fosse um xamã, que Gerard de Nerval fosse um xamã. Não vamos confundir as coisas, os contextos são outros, não é? Não vamos criar fantasias. Pronto, baixou o positivista em mim. Onde é importante essa retomada do tema xamanismo? Para enriquecer a criação poética? Talvez, se bem que vocês têm poetas, e eu mostrei alguns exemplos de Dante Alighieri e Rimbaud. Outra coisa, Temporada no Inferno, conectar com Divina Comédia, eu não estou chutando, tá? Tem bons ensaístas literários, Marcelin Plenet, por exemplo, que faz essa conexão, entende? Cadê? Não há nada, nenhuma afirmação minha que não esteja fundamentado em alguém, digamos, qualificado sobre o respectivo tema. Eu li, eu estudei alguma coisa. Agora, o meu fecho elegante vai ser citando Otávio Paz. Querem a fórmula para fechar a palestra elegantemente? Citem Otávio Paz. Onde que interessa essa questão do xamanismo? Em conexão com a nossa valorização atual. Ainda insuficiente, ainda minoritária, ainda com a firme objeção do Donald Trump e de gente de governos infelizmente mais próximos a nós, né? Eu critiquei muito o governo anterior por causa disso, insensibilidade com índios e meio ambiente, né? É muito importante. E a própria percepção poética é importante no contexto de uma reaproximação nossa com o que sobrou de natureza, né? E uma mobilização nossa para preservar o que sobrou de natureza e de sociedades tradicionais. Tem um raciocínio brilhante, um argumento brilhante do Otávio Paz. É preciso defender as sociedades tradicionais
se quisermos defender a diversidade. Todos vemos que isso é dificílimo, mas a outra possibilidade é sombria. Uma derrocada geral da civilização, diante da qual o fim do mundo antigo, entre os séculos V e VII do Império Romano, teria sido apenas um modesto ensaio geral do desastre. Dessa perspectiva, a preservação da pluralidade e das diferenças dos grupos e indivíduos é uma defesa primitiva. Ou seja, vamos preservar esses povos. A extinção de cada sociedade marginal e de cada diferença étnica e cultural significa a extinção de uma possibilidade de sobrevivência da espécie inteira. O que eu posso estar fazendo aqui? Tomando a diversidade cultural de um modo semelhante a que os biólogos tomam a ideia de banco genético. Você destrói a Amazônia, você não destruiu só o que está aí. Você está destruindo o que vai acontecer, já que isso é dinâmico, entende? O peixe de hoje vai ser um dragão do futuro, ou vice-versa, entendeu? A vida é dinâmica, né? Você está interrompendo essa dinâmica. Idem a produção simbólica, idem a cultura. Com cada sociedade que desaparece, destruída ou devorada pela civilização industrial, desaparece uma possibilidade do homem. Não só de um passado e um presente, mas de um futuro. A história havia sido até agora plural, diversas visões do homem, cada qual com uma visão distinta do seu passado e do seu futuro. Preservar essa diversidade é preservar a pluralidade de futuros, isto é, a própria vida. Então, se você pega o budista do Butão, ou o Yanomami, ou o remanescente de Otentote, não é para olhar e dizer, olha que bacana, o tibetano, quem for, o passado, vamos preservar o passado. Não é preservar o passado, é manter condições para a existência do futuro. Entende? Quer dizer, essa que é a questão. Agora, nesse contexto, falando como poeta, e falando como poeta no qual até pode ser identificado algo de xamânico também, outra hora eu falo sobre o tema da alucinação na poesia, como um tema xamânico, né? O tema da revelação, etc., né? Mas falando principalmente com alguém que está preocupado com o mundo, com a vida e tal, quer dizer, eu acho que tomar o tema do xamanismo é tomar partido, é tomar posição, né? Em favor da natureza e em favor da diversidade ou pluralidade cultural e das nossas chances de sobrevivência.